Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre síndrome do pânico a pedido de alguns amigos. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, dá um curtir e indique para os seus amigos. Então vamos lá. Qual é a definição científica de síndrome do pânico? Caracteriza pelos episódios recorrentes de ataques de pânico, recorrentes ou inesperados. Por exemplo, você pode nunca ter tido nenhum ataque de pânico e ter um episódio de pânico. Entendeu? Agora, se você se perceber nessa situação, você tem como evitar próximos ataques e você pode identificar os seus ataques de acordo com os sintomas que eu vou falar. Então vamos lá, alguns sintomas da síndrome do pânico. Tem o medo sem sentido, o medo de antecipação, então você já começa a sofrer por antecipação antes de qualquer coisa acontecer, ou mesmo antes de você se preparar para fazer qualquer outra coisa. Dores, falta de ar, medos corporais, tipo medos de ter doenças, medos de ataques ao seu próprio corpo, ataque cardíaco, ansiedade fora de controle, angústia excessiva, temor da morte. Isso são só alguns dos sintomas que podem acontecer. Normalmente, as pessoas tendem a repetir alguns sintomas. E pode acontecer também de você ter a síndrome do pânico ou de você ter tido um episódio de síndrome do pânico e depois de um estresse pós-traumático ou depois de algum estresse muito severo para o seu organismo, você ter um novo ataque. E aí você pode manifestar outros sintomas. Então, sendo uma única pessoa, ela pode manifestar vários sintomas diferentes que caracterizam o mesmo ataque. Agora, o que para você que se percebe nessa situação, o que você tem que prestar atenção são os gatilhos de como esse ataque funciona, como esse ataque começa a acontecer. Então, você tem que se observar em situações extremas. Em situações onde no seu dia a dia você não consiga fazer uma coisa que você tem o hábito de fazer. Por exemplo, ir na rua comprar um pão. Você acorda, você faz aquilo todos os dias. Aí hoje você tem uma sensação horrorosa e você não consegue sair de casa porque você tem certeza absoluta de que alguma tragédia vai acontecer com você. E aí a coisa fica séria, porque você começa a deixar de fazer coisas por conta do medo. E aí é o sinal de alerta para você procurar um tratamento. Que tipo de tratamento? Tem que ir no psiquiatra. Ok, vai fazer o que no psiquiatra, Samira? Ele vai avaliar os seus sintomas, ele vai avaliar os gatilhos que você consegue perceber, que dão o start para a crise acontecer, e ele vai te ajudar com os medicamentos. Tem que ir no neurologista? Tem que ir no neurologista. Por quê? Porque ele vai avaliar o seu sono, ele vai avaliar como você passa durante o dia e ele vai te ajudar no funcionamento do seu cérebro. Por quê? Porque quando a gente passa por esse tipo de ataque, vira um bololô de sintomas e de coisas estranhas acontecendo. Então, quando você começa a tomar o medicamento, ele começa a organizar isso. Então, ele organiza o sintoma. Isso não quer dizer que ele vai sarar o problema. Então, aí você tem que fazer o quê? Ir para terapia. Ah, são 3 coisas, Samira, são 3 especialidades diferentes? Sim,
porque é um problema que envolve todo o seu sistema. E nós somos uma unidade. Então, se afeta o seu corpo, vai afetar a sua alma, vai afetar os seus pensamentos, vai afetar a sua atitude. Então, o tratamento é de uma forma geral. E você fazendo terapia, você consegue evitar os gatilhos onde você começa a ter as sensações ruins, entender quando você tem essas sensações ruins e separar o que é aceitável naquele momento e o que não é aceitável naquele momento. Por exemplo, uma dor de cabeça sem motivo algum, uma dor que você não consegue fazer mais nada, você para e só consegue sentir aquela dor, você não consegue fazer mais nada. Isso pode ser um sintoma da sua síndrome do pânico, por exemplo. Esse é um sintoma só seu. E aí você vai entender que quando você tem aquilo, você já está entrando naquele ritmo que não é maneiro, que é uma desordem, que é se você está numa ansiedade excessiva, você tem aquelas sensações corporais que normalmente acontece quando você está ansioso, tipo acelerar a pressão, então você vai ter um ataque cardíaco, você vai respirar mais rápido, você vai ter tremores, você vai ter um frio na barriga, você vai ter uma vontade descontrolada de fazer xixi. Então você vai ter sintomas e você tem que prestar atenção nesses sintomas. É muito importante a gente abrir a mente e conhecer sobre coisas novas e falar sobre assuntos diferentes e assuntos ruins. Então a intenção do canal é desmistificar e falar sobre os problemas que a gente tem de uma forma mais tranquila.